Eu dar as boas-vindas para todas as pessoas que estão aqui nesta sala, mas também as pessoas que nos assistem online. Eu vou agora falar em alemão e gostaria de convidar o senhor Walter Dübner. O senhor Dübner é o diretor da Ökologische Landwirtschaft, portanto, ele é o diretor da Associação de Produção Agroecológica na área da indústria de alimentos também, e já trabalhou nas atividades voltadas à política agrária na União Europeia, já trabalhou em Bruxelas, já trabalhou na coordenação das políticas europeias e também na reforma da política agrária comum europeia e esteve presente defendendo as posições alemãs nos últimos 2 mandatos em Bruxelas. É um prazer tê-lo aqui conosco e eu gostaria de dar a palavra ao senhor. Vamos ouvir a sua palavra agora, nesse momento, e depois também como comentarista aqui do nosso encontro. Sim, muito obrigado pela presença aqui. É muito bom estar aqui presente. O senhor disse tudo acerca da minha pessoa, então não preciso complementar. É um prazer estar aqui no Rio de Janeiro. Estou surpreso e também animado com o clima aqui no Rio de Janeiro. Muito obrigado também aos nossos parceiros brasileiros pela organização dessa conferência que é tão importante e num lugar tão bonito. E esse lugar, é claro, nos inspira para pensar os grandes desafios da proteção do nosso meio ambiente, da natureza e também as formas de mitigação das questões relativas ao clima. Nós sabemos que é importante pensar a questão da proteção climática. O Brasil tem um papel muito importante em nível internacional. Na Alemanha, acompanhamos de forma bastante próxima a iniciativa do presidente Lula no início de agosto, no movimento de proteção da floresta amazônica, e estamos muito gratos por esse reinício dessa política. Senhora von der Weide, a senhora acabou de falar sobre isso, falou da renovação desse ministério, das grandes questões de importância internacional no seu ministério. Então, é um prazer tê-la aqui nesse diálogo agropolítico e conversar também com os senhores sobre isso. Afinal, esse é o nosso tema central aqui, a questão da agricultura orgânica. A vice-ministra Cláudia Müller me pediu para saudá-los todos e desejar um bom andamento a esse evento, uma vez que ela está num outro workshop que está acontecendo agora em paralelo sobre bioeconomia. Assim que esse terminar, ela estará aqui conosco. Portanto, senhoras e senhores, o Diálogo Agropolítico é uma plataforma fantástica para dar conta dos desafios agrícolas dos nossos dois países e também para pensar marcos estratégicos para a nossa cooperação no futuro. A mudança climática, questões de guerra, uma população cada vez maior, várias turbulências que têm efeito sobre o mercado agrícola e têm efeito sobre milhares de pessoas. Então, é por isso que, a partir da nossa perspectiva, é importante que os principais players no mercado agrícola no mundo se juntem e conversem acerca dessas crises. O Brasil, a União Europeia e a Alemanha, como parceiro, como membro da Europeia, tem um papel preponderante nisso. Então, o nosso seminário de hoje, é claro, não vai poder resolver todas as questões que coloquei, mas eu tenho certeza de que no diálogo uns com os outros nós poderemos encontrar caminhos de desenvolvimento para os nossos mercados, para as nossas produções, de forma que tenhamos mais sustentabilidade, mais produtividade e também maior resiliência, pensando, claro, nas questões dos desafios climáticos que estamos enfrentando. Eu gostaria de informar um pouco o caminho que temos seguido na Alemanha e na União Europeia, e também aquilo que alcançamos até aqui. E
para falar um pouco acerca do que vai ser dito ainda, tudo que nós temos feito na Alemanha e na União Europeia na área de agricultura orgânica ainda não é suficiente para alcançar os nossos objetivos. Em outras palavras, nós precisamos aumentar a nossa ambição para tentar alcançá-la. Estou muito curioso para ouvir a posição brasileira, como está a agricultura orgânica aqui, como ela vai se desenvolver e quais são as perspectivas para esse desenvolvimento. Eu espero que possamos aprofundar os nossos conhecimentos de agricultura orgânica, tanto do Brasil quanto da Alemanha, e possamos também definir alguns marcos para a cooperação entre nós, envolvendo a política, a ciência e a economia. Estou muito animado para ouvir as palestras que serão proferidas e também as ideias que serão trazidas, e tenho certeza que aprenderemos muito aqui nesse diálogo Brasil-Alemanha no âmbito da agricultura orgânica. Muito obrigada. Eu tenho agora o prazer de chamar zu kündigen. de Ana Schaak de Mundenweg para falar. A Jana Schaak e Tim Burnett, esses dois palestrantes, trabalham na AMI. Bom, vamos lá. Aqui uma visão geral sobre o mercado de orgânicos, a produção de orgânicos na Alemanha. Vamos dar uma olhadinha aqui. Sim, você tem a palavra. Obrigado, Diana. Olá, no Brasil, estou falando de Bonn. Vamos começar com a superfície de produção ecológica na Alemanha. Vou falar sobre o desenvolvimento das terras por hectare. E eu estou aqui dieser 22 Jahre quasi. no período de 2020 até 2023, e já aumentamos bastante, já aumentamos quase 3 vezes. Principalmente quando a gente vê aqui a primeira metade aqui do gráfico, nós vemos essas taxas de crescimento, uma quantidade grande de movimentos que nós observamos no país. Por exemplo, em 2016, quase 15% de crescimento em relação ao ano anterior. E a gente pode ver sobre as culturas de grãos, as culturas intensivas de grãos, que são alguns dos principais atores desse crescimento, e isso tem a ver com as políticas na União Europeia, mas também na Alemanha, sobre as políticas de agricultura orgânica, que nós temos esse objetivo de 30% até 2030. Aqui são os alvos, tanto o europeu quanto o alemão, 25% na Europa, 30% na Alemanha. E sabemos que não é uma meta fácil de se alcançar, e vamos ver qual é a perspectiva de caminho até 2030. Muito bem. Aqui nesse slide, basicamente, quais são os motivos para o crescimento rápido da agricultura orgânica? Primeiramente, tem a questão da política, mas também existem regulamentos e decretos para uma transparência da questão do orgânico, da identificação dos alimentos orgânicos. Associações de orgânicos são muito fortes na Alemanha, que são as que certificam esses selos, como vemos na tela, esses selos diferentes que temos na Alemanha, e tem o selo que é usado quase em toda a Europa, que é o selo da EU, que é esse que nós vemos no topo esquerdo, implementado desde 2010, e ali a gente vê também a introdução do selo alemão, que é o segundo que a gente vê com esse hexágono, que existe desde 2001, que é resultado de uma campanha, uma infocampanha muito grande no país, em que tiramos aquela questão dos orgânicos como um nicho para ampliar o consumo desses produtos. E aqui também tem
Esses outros selos, que é o Bioland e o Naturland, que também são resultados de grandes campanhas com as associações dos produtores, para o reconhecimento dos produtos orgânicos através desses selos. E em relação ao cultivo em si, em relação ao cultivo convencional, como que são identificadas os pastos, as áreas de cultivo. Aqui nós vemos, em relação à superfície, muito mais áreas cultiváveis, que são Wenn man sich hingegen die Ackerfläche anschaut, que são dedicadas à produção de orgânico. O foco é muito grande no cultivo de cereais, mas também outras culturas têm ganhado destaque nos últimos anos. Em relação à superfície, nós vemos também, também tivemos agora a participação dos produtos importados, produtos de laticínios e cereais. Nós estamos sujeitos a algumas condições também, por exemplo, temos limitações sazonais das espécies de frutos, os tipos de frutos que nós conseguimos cultivar, ou que nós conseguimos importar para o país. Isso também envolve os produtos importados. Aqui nós temos as cotas de importação de produtos orgânicos selecionados, que aumentaram em alguns produtos. Die inländischen Herkünfte des Produktes fördern, wodurch die Zufuhr. Nós incentivamos a questão da origem dos produtos, as safras de agricultura orgânica são menores do que a agricultura tradicional, como mostram esses gráficos. Nós chegamos à conclusão de que a produção é quase metade quando não usamos fertilizantes minerais, mas podemos, com isso, em contrapartida, garantir a saúde das terras, o que pode ser uma coisa muito atrativa. E agora eu vou assumir, e em relação aos preços também, que é um grande tema que tem a ver com a produção, e tem a ver com a produção de alimentos, com o fornecimento de alimentos orgânicos. E nós temos uma tendência agora, principalmente, ao não desperdício de alimentos, a campanhas de não desperdício de alimentos, e produção intensiva. Nós temos que olhar todo o sistema para ver como que é esse comportamento. Aqui vemos em relação aos preços, por exemplo. Nos cereais, nós vemos grande lucro, e são preços quase o dobro dos convencionais, e existem vários atores nesse mercado. Em relação aqui ao leite orgânico e não orgânico na Alemanha, nós vemos uma linha estável aqui em cima para o leite de produção orgânica, e algumas oscilações para depender menos do mercado de importação. Aqui o movimento do mercado internacional. O que aconteceu aqui é um crescimento do leite de produção convencional, que houve uma mudança nos tempos do corona de matérias-primas no setor convencional.
os preços dos orgânicos também aumentaram muito, e o que nós vemos aqui, nessa linha aqui, é que nesse tempo de corona, estava mais ou menos, o crescimento estava mais ou menos igual, muito parecido, para depois os preços do leite convencional baixar bastante. Aqui nós temos, em 2016 a 2017, essa distância muito grande do leite orgânico para o convencional, em termos de preços, que tem a ver com um interesse maior, comercial maior nesse setor. Já vimos as áreas cultiváveis como aumentaram nos últimos anos. Aqui vemos de novo a linha azul e aqui a linha verde tem a ver com as receitas de vendas para os agricultores de produção orgânica. Aqui nós estamos mais ou menos nessa linha aqui do 264. Vemos aqui os gastos de consumo os gastos do consumidor com produtos de alimentação orgânica. Aqui a linha verde são os agricultores e a área azul a linha azul são as áreas orgânicas na Alemanha, com as superfícies extensivas que são cultivadas com mais produtos. Os produtores estão priorizando aqueles produtos que geram mais receitas. Aqui a participação no mercado de produtos orgânicos na Alemanha. Aqui nós vemos nessa linha que eu estou contando aqui a crise econômica de 2008, 2009, que aconteceu uma estagnação aqui nesse gráfico. Em 2019 nós vemos outro fenômeno que é o da Covid. Em 2020, um boom grande por causa da corona, as pessoas estavam comendo muito mais em casa, e aqui um recuo pela primeira vez depois por causa da inflação. As pessoas precisavam poupar mais dinheiro, gastar menos com a alimentação, por isso decidiram também gastar menos com a alimentação orgânica. Aqui, em 2022, vemos que diminuiu esse gasto com alimentação. Gewachsen ist, während der Biomarkt rückläufig war, aber nur gewachsen durch die hohen Preise. Also wir haben sehr stark gestiegene Lebensmittelpreise, Inflationsraten. O que fez esse crescimento de receita aumentar foi justamente o crescimento dos preços, não o crescimento do consumo. É isso que queremos mostrar nessa relação, neste gráfico. Aqui, para 2023, nós temos dados dos primeiros 7 meses que também está mudando, está começando a crescer de novo, com taxas positivas de novo para o ano de 2023. A expectativa é de crescimento. O nível do ano passado foi um nível ainda de queda. Aqui vemos que o mercado de orgânicos tem muito a ver com o dinheiro, tem muito a ver com a questão de realmente gastar mais ou menos. Isso é um dos temas do nosso painel. Aqui o total de alimentos frescos produzidos, aqui no mercado total de produtores de alimentação, aqui no mercado de orgânicos, mais do que metade dos lares compram esse tipo de alimentos, que tem uma importância quando se fala também de questões como inflação. Alguns supermercados das redes mais baratas estão cada vez mais também se envolvendo nessa guerra. Aqui, mais uma vez, uma olhadinha nos produtos. São a participação desses produtos diferentes no consumo de alimentos frescos. Nós vemos aqui alternativas ao leite e alternativas à carne são os que estão em primeiro lugar nessa participação. Os produtores
convencionais também lançaram no mercado essas alternativas, mas além disso temos também o mercado de ovos de farinha, que vem na sequência, Also es gibt sehr o leite com quase 13% também vê participações diferentes no mercado, mas também produtos que não são produtos que são mais baratos, como por exemplo salsicha, mas vemos aqui também o mercado de frango está aqui embaixo com cerca de 3% e nessa proporção com os produtos orgânicos. Finalmente chegamos às conclusões. O mercado de orgânicos enfraqueceu durante 1 ano e meio por causa das grandes taxas de inflação, mas isso não significa uma mudança. Significa, quando vemos os dados, que nós temos algumas tendências de mudança climática também, que é um grande tema quando se fala da produção de orgânicos e transições agrícolas, produção agrícola na Alemanha. Você vê também, por exemplo, a alimentação, uma grande discussão sobre a alimentação à base de plantas, e é também uma mudança, e essas questões continuam sendo uma parte importante nas decisões políticas e também nas atividades comerciais. Ou seja, por um lado, as pessoas sabem que é uma coisa importante tratar dos orgânicos, os consumidores também tratam disso, mas o setor público e privado estão fazendo esforços para caminhar na mesma direção. Isso envolve vários ministérios e vários grupos de trabalho com foco na produção, processamento, produção de estatísticas. São várias dimensões que estão envolvidas para delimitar ou para demarcar esse mercado de orgânicos. A capacidade de processamento também precisa ainda ser expandida, uma coisa que exige capital, e existem grandes empresas de processamento, pequenas empresas de processamento, e é uma questão de capital não para que saia daquela ideia de que é um nicho, para que possa ser expandida para uma parcela maior da população. E também a produção agrícola recebeu mais, foi o setor da produção agrícola que mais recebeu suporte e precisa continuar assim à medida que os custos de produção continuam aumentando. E também a questão do consumo, das campanhas entre pessoas mais jovens, eu vejo isso, e isso cresce muito ainda no desenvolvimento desse mercado, desse setor. Então, da nossa parte é isso. Eu espero que vocês tenham conseguido ver uma perspectiva. Eu poderia contar muito mais, mas para este momento, como era uma visão geral, eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada pela atenção. Bem, Diana, muito obrigada. War mehr als ein guter Überblick. Tivemos, claro, muito mais do que um panorama aqui. Tivemos algo muito mais detalhado e para Empfehlen den aqueles Überblick. e aquelas que querem saber mais sobre a agricultura orgânica, por favor, acessem o nosso site. Temos lá a publicação tanto em alemão quanto em português. Está disponível aqui. Nesse momento, eu gostaria de passar a palavra ao seu Walter Bühner, de forma que ele possa falar mais uma vez. É muito importante que se diga que ele é o diretor da Federação para a Agricultura Ecológica, vinculada ao Ministério Alemão, e o papel nobre que ele tem agora
e de fazer algumas complementações em die politischen und relação àquilo que Strategien nós acabamos de ouvir, em relação a eventos ou fatos políticos e estratégicos. Iluminar essa parte um pouco mais e o que é possível fazer a partir do Ministério Agrário alemão. Muito obrigada, eu gostaria de agradecer e fico muito feliz porque consegui ouvir com vocês também o que está sendo feito aqui no Brasil. Não consigo ouvir direito. Eu ouvi aqui as contribuições dos nossos colegas brasileiros e vi que temos desafios comuns em relação a, a inputs, em relação à formação, em relação também ao contato que se tem entre as unidades familiares. É importante que elas sejam conectadas também entre si. Na Alemanha já desenvolvemos alguns projetos bastante interessantes. Sehr gut vernetzt. Temos muitas unidades familiares na Alemanha que já estão conectadas umas às outras. Diana Schack e Tim Bönig deram agora um panorama sobre a agricultura orgânica no Brasil. Acabamos de entender o status quo dessa situação e o objetivo do governo federal é, de fato, Es ist verschiedentlich schon encontrar uma nova dinâmica para o setor. Ouvimos também várias vezes a intenção steigern, do aumento de 30% na área agricultável para a agricultura orgânica na Alemanha até 2030, e também queremos a ampliação do orçamento do Ministério da Agricultura para fazer frente a essa área agrícola. Acabamos de receber também a vice-ministra e ela, no momento final, terá a possibilidade de dirigir-lhes algumas palavras acerca do assunto. O que nos move como governo? Nós temos objetivos bastante ambiciosos. Queremos pensar uma agricultura orgânica que seja resiliente, que seja sustentável e que, digamos assim, esteja protegida de riscos. No passado, houve muitas inovações que vieram da agricultura orgânica e beneficiaram a agricultura como um todo. Questões, por exemplo, na defesa contra, enfim, plantas daninhas, ervas daninhas, por exemplo. O que também queremos, o que vemos e de forma interessante é que os produtos orgânicos eles estão menos passíveis a turbulências de preços no mercado internacional. E foi interessante ver os dados acerca da produção de leite, como vimos da Diana. O que acontece é que no contexto da agricultura orgânica há uma economia circular mais justa e a possibilidade de aproveitamento maior de insumos. Então, senhoras e senhores, como nós sabemos das ciências agronômicas, nós precisamos estimular a demanda para a oferta de forma que haja possibilidade de tornar esses produtos intercambiáveis na economia. Portanto, é importante desenvolver a pesquisa, a produção e também fomentar o consumo de produtos orgânicos. E na Alemanha nós já entendemos isso muito bem. Estamos vendo os potenciais do mercado de orgânicos. Queremos fazer com que todos se juntem, digamos assim, todos os players lá, de forma que todos hajam juntos. Achei fantástico saber da Câmara Interministerial de 14 ministérios aqui no Brasil. Nós, na Alemanha, temos 16 ministérios, portanto, poderíamos talvez encontrar um caminho parecido com esse. Nós temos 16 estados federados na Alemanha, somos um país federado, e, portanto, seria interessante trazer todos para esse mesmo barco, de forma a fortalecer as cadeias comerciais e fortalecer também o consumo. Então, o Ministério Agrícola desenvolveu uma estratégia nacional para desenvolvimento ou para alcançar 30% da área agricultável para a área de orgânicos. Essa estratégia está consolidada também junto a outros ministérios, porque a ideia é que ela seja dirigida por todo o governo, tanto do ponto de vista do conteúdo quanto do ponto de vista
vom Bundes financeiro, outros ministérios também estão auf die Förderung participando des dessa iniciativa. A ideia é fomentar Produkten. Dafür o processamento em específico de produtos orgânicos. O Ministério de Pesquisa Federal também pretende fomentar projetos de pesquisa na área de orgânicos. A nossa política do ano de 2030 prevê gesellschaftlichen o Leistungen seguinte: queremos Lebensmittelwirtschaft besser mostrar honorieren, como a agricultura familiar é Lebensmittel stärken, boa e benéfica para a sociedade, queremos fortalecer o uso desses produtos na alimentação fora do lar, queremos ter mais dados, teremos que ter mais infraestrutura para a cadeia de produção de orgânicos. Definimos, então, 3 medidas para alcançar isso. Queremos uma economia agrícola que possa contribuir substancialmente para a sustentabilidade da área alimentar. E alguns dos nossos objetivos se dedicam a cadeias comerciais. Queremos aumentar a produção de agrícolas, de orgânicos, portanto, queremos fomentar a produção de algumas sementes, de algumas espécies de animais também. Queremos explorar o potencial da agricultura orgânica em geral, queremos também fomentar o comércio e também queremos fomentar uma alimentação mais sustentável e aumentar o reconhecimento dos orgânicos na população geral. Então, em relação a todos os elementos que eu citei, há também outras iniciativas. Queremos fomentar a pesquisa e conectar melhor essa pesquisa nessa área. Queremos gerar conhecimento e dados, transformá-los em algo acessível a atores e queremos definir um marco regulatório que seja coerente e que forneça a nós a possibilidade de alcançar os 30% de terra agricultável para os orgânicos. Portanto, a nossa proposta para o ano de 2030 tem muitos elementos. Nós temos um programa de ação vinculado à sustentabilidade, vinculado à proteção climática, vinculado à proteção das águas e também à biodiversidade. A importância de uma iniciativa, portanto, de criação de animais ecológica, entre outros. Então, os senhores sabem, a nossa política agrícola, ela é em parte determinada pela política europeia. Isso também se aplica aos orgânicos. Então, há um enquadramento jurídico que foi renovado e revisto nos últimos anos, e há uma portaria basilar da União Europeia que tem mais de 400 páginas, que é muito importante. Nós provavelmente leremos juntos se continuarmos trabalhando juntos, mas esse marco regulatório da União Europeia é muito importante, porque vai precisando, vai dando acurácia ao direito nacional. Em 2021, a União Europeia reconheceu a importância dos orgânicos, desenvolveu um plano de ação para orgânicos e sublinhou essa importância. Esse plano de ação tem 21 medidas com 3 pontos de ênfase: ampliação da contribuição dos orgânicos para a sustentabilidade, contribuição do fomento e do aperfeiçoamento das cadeias comerciais e o aumento do reconhecimento e confiança por parte dos consumidores. Isso é parte do Green Deal, nós já ouvimos isso. Eu acredito que isso já seja muito conhecido aqui no Brasil. Que bom que vocês conhecem aqui no Brasil a política agrária da União Europeia. O Green Deal que nós temos, portanto, na União Europeia, prevê que nós sejamos um aliado importante, os orgânicos sejam um aliado orgânico importante para a proteção da biodiversidade. Então, a Comissão Europeia está pensando acerca dos orgânicos. E isso está ali na União Europeia. Até 2030, 1/4 da produção agrícola deverá ser manejada de forma sustentável. Ou seja, 40 milhões de hectares. E esse objetivo está na Farm to Fork
Fox-Strategie, da estratégia Farm to Fork, e também no outro Dass die Europäische Union documento da União Europeia. A União Europeia é bastante ambiciosa. Isso tem a ver com os desafios globais que estamos enfrentando. Então, as Nações Unidas, no ano de 2015, definiram a Agenda 2030 e definiram aí, nesse contexto, 17 objetivos do milênio, sustentáveis do milênio. Esses SDGs, esses ODS, devem prever desenvolvimentos sociais, econômicos e ambientais. Eles definem uma trajetória a ser definida para o futuro de forma a manter as condições basilares de vida para a população mundial. E isso não é apenas uma diretriz importante para a União Europeia, mas também para a Alemanha. O governo federal definiu suas bases com base nisso e disse que os 17 ODS precisam ser implementados. Portanto, a agricultura orgânica pode gerar transformação e mais sustentabilidade no campo e na alimentação. Do ponto de vista alemão, queremos pensar cada vez mais nas relações com o sul global em relação a direitos humanos e direito à alimentação. Temos, então, uma estratégia orgânica com alguns objetivos. Queremos ter soberania alimentar para a agricultura familiar, aqueles agricultores que estão sob insegurança alimentar. Queremos aumentar também o valor daquilo que é produzido pelos agricultores orgânicos, de forma que eles possam se inserir no mercado global. Queremos também ajudar para que pessoas tenham possibilidade, pessoas que estão em insegurança alimentar, possam aceder a mecanismos de saúde e melhor nutrição. Então, há muitos pontos de convergência com o Brasil. Então, em face de uma população cada vez maior no mundo, temos que trabalhar com a fertilidade dos nossos solos e temos que pensar que a alimentação dos países industrializados precisa estar cada vez mais cada vez mais de base vegetal. Então, acreditamos na possibilidade de encontrar um caminho de desenvolvimento para as áreas rurais. Então, senhoras e senhores, como podem ver, ao nível alemão e europeu, há várias iniciativas e medidas para ampliar justamente a agricultura orgânica, e eu desejaria que o trabalho com o Brasil, nesse contexto, nessa área econômica cada vez mais importante, seja cada vez mais incentivado, que será algo para benefício mútuo. E no contexto do nosso diálogo político, nós queremos fortalecer esse diálogo, temos especialistas da ciência, da economia, também associações de ambos os nossos países. Então, queremos fortalecer isso. Muito obrigada. Pela orientação da estratégia complementar dos ministérios da Alemanha. Agora, eu gostaria de chamar a vice-ministra Cláudia Müller para kommt aus Norddeutschland. A senhora Müller vem do norte da Alemanha. Frau Müller kommt aus Norddeutschland, wie ich auch nebenbei gesagt. Ja. Sie hat também gemacht, dass sie a propósito, ontem ela deixou claro liebt, das ist das Gleiche. E ela adora o cheiro do mar, que é o mesmo cheiro que nos liga, Brasil e Alemanha, Brasil e o norte da Alemanha principalmente, e eu estou muito feliz que ela esteja aqui. Gostaria de pedir neste momento que a senhora traga algumas impressões sobre os últimos momentos aqui neste evento. Nós vamos tentar também mais uma voz dos supermercados aqui da Alemanha. O que aqui pode ser feito nas perspectivas comuns entre Brasil e Alemanha? O senhor Dübner já fez algumas ofertas, digamos assim, o que me anima muito, e a senhora Müller, agora a senhora tem a palavra. Muito obrigada.
Eu É um prazer estar aqui participando desse workshop. Briefing dazu bekommen und ich werde jetzt versuchen, vor Eu, allem nicht eu recebi um bom briefing, infelizmente não pude estar aqui presente desde o início desse evento, e então, mas estou bem informada sobre o que foi falado aqui. O aspecto mais importante da agricultura de orgânicos é toda a agricultura como um todo, que não existe tanta diferença entre a produção convencional e orgânica, que elas andem juntas, porque nós precisamos das duas, porque a agricultura ecológica também precisa da agricultura convencional. São coisas que a gente difunde em relação à questão de sequência de colheitas, de plantações, da rotação anders auch gehandhabt de wurde als im cultivos. konventionellen Bereich. Sehen wir aber jetzt aber viel mehr auch im Porque konventionellen elas são Bereich. complementares em relação às áreas, a produção convencional e a produção ecológica, uma precisa de alguma coisa da outra para melhora do solo, e isso é um efeito de sinergia. Isso é uma coisa que a gente deve ter em mente. E o segundo passo são as questões regionais, as características regionais. A Alemanha e o Brasil têm condições climáticas muito diferentes. Eu sei que oficialmente é inverno aqui na Alemanha e a gente vê a temperatura e assim é normal, ou seja, são condições climáticas diferentes. Nós temos outros requisitos para a agricultura, como a forma de se cultivar a terra. Isso se vê na área global. Não existe uma solução para toda a região. O que deve ser fortalecido localmente é o que deve ser estimulado. Nós falamos sobre conhecimentos muito antigos sobre o uso da terra, sobre o plantio. A agricultura sempre foi uma coisa muito regional. A agricultura sempre usou o que está disponível localmente. Então, não existe essa solução one fits all. Nós precisamos de adaptações que sejam regionais. E então, quando falamos de agricultura orgânica, é a mesma coisa. Como que nós lidamos com pestes, como que lidamos com ervas daninhas, com pragas. Zufügen kann. Das also viel stärker. Isso também são características diferentes de como que elas podem ser usadas, como que elas podem ser adaptadas em cultivos mistos também. Quando eu penso no uso da terra, no uso que se faz para a indústria também. E a agricultura orgânica pode também ser em escala industrial, ou também pode ser uma produção industrial. Existe uma estrutura agrícola na Alemanha que é muito grande, também estruturas de agricultura familiar, e é claro que existe uma tecnologia muito mais forte, muito grande. A agricultura biológica significa que a gente está fazendo agricultura como se fazia 200 anos atrás, 300 anos atrás. Não, existe uma mecanização muito maior, existe uma industrialização muito maior, uma tecnologia muito mais avançada que pode ser usada e pode ser feita uma combinação dessas duas coisas. E nós precisamos aprender uns com os outros num mundo que está sempre mudando, num clima que está sempre mudando. Isso significa para nós, isso significa para o Brasil também. Funktioniert das hier besser? Ah, okay. Funciona melhor este microfone? Muito bem. Ótimo. Sehr gut. Das bedeutet vor allem, muito bom. Isso significa Dinge, die Sie entwickelt haben, principalmente que as coisas que vocês desenvolveram, que vocês têm um conhecimento que tem para compartilhar, como, por exemplo, questões de temperatura do solo. Nós nos ocupamos com pontos de partida no mundo inteiro, com eventos diferentes, mas nós estamos tratando de uma mudança que todos podem aprender, todos estamos aprendendo.
uma coisa que é uma exceção no caso de uma região pode ser o normal numa outra região, e a gente precisa dessa informação para lidar com isso, para continuar desenvolvendo, e disso se trata uma cooperação. Nós aprendemos mutuamente, isso é uma coisa fascinante. Essa iniciativa que você pode ver em pé de igualdade, nós precisamos da economia, nós precisamos da agricultura, nós precisamos de consenso, nós precisamos da disponibilidade de tratar desse tema juntos. E isso só se consegue com um diálogo mútuo, um diálogo em conjunto. Por isso eu estou muito disposta a dar apoio, apoio ao Brasil, também no âmbito da União Europeia, e eu me animo muito com essa parceria, porque existem algumas, sei lá, pequenas diferenças, e a gente precisa ver como contornar essas pequenas diferenças, como que nós conseguimos alcançar esse entendimento para que possamos promover essa parceria. E espero que eu tenha, de alguma maneira, respondido a sua pergunta. Eu acredito que o único caminho para avançar pensar que nós não vamos superar a crise climática, nós não vamos superar as mudanças climáticas, mas nós temos que ver como que nós podemos lidar com isso, e como que podemos tratar dessas questões, e como que podemos tratar a agricultura convencional e a agricultura orgânica andando lado a lado. É isso que eu penso. Senhora Müller, muito obrigado. Com o outro, uns com os outros, essa é a palavra, essas são as palavras que a gente tem que ouvir. Sair de um nicho, nós aprendemos isso, que essa é uma macro tendência e deve continuar sendo realidade por muito tempo.